Fala pessoal, esse é o nosso último episódio de 2025, um ano muito particular para mim, muito especial, tive muitas conquistas, muitas novidades, tanto pessoais quanto empresariais, muitas mudanças na minha vida, um ano muito, falam aí, né, para quem acredita, obviamente, que esse é um ano que está fechando um ciclo e que tudo que a gente iniciar no próximo ano de 2026, que é o ano 1, né, eu não acredito muito nessas coisas, mas para quem acredita isso é relevante. E se estivermos realmente iniciando um novo ciclo, que esse ano de 2026 se inicie muito bem. Hoje eu gostaria de fazer um fechamento do ano aqui com vocês e falar de coisas estratégicas, falar de alguns números que eu trouxe aqui para vocês numa colinha, quais foram os principais resultados, mesmo tendo ficado aí 5 meses fora do YouTube, de todas as plataformas digitais. Talvez você que vai assistir esse vídeo hoje não sabe os motivos, quero explicar um pouquinho e fazer um fechamento do ano, como eu faço, né, todos os anos aqui no YouTube com vocês. Para quem me segue há muito tempo, eu sou engenheiro mecânico, a minha carreira musical começou aos 6 anos de idade, eu sou tecladista, tive uma banda, gravei CDs, tive a minha primeira empresa na área musical que foi o Estúdio Etros lá, quando eu era pequenininho, literalmente em Barbacena, que é a minha cidade de origem. Já tive 6 empresas na minha vida, hoje tenho 2, que é o IOPEX e a Indústria da Música. No IOPEX eu trabalho com mentoria consultiva e produtos digitais para empresários, para gestores, com foco em empresas. A Indústria da Música, eu comecei ela como uma escola, né, de produção musical, enfim, e também como um estúdio, e hoje é apenas um estúdio de produção de trilhas sonoras e a gente comercializa produtos digitais. Em 2026 eu planejei estrategicamente aí, pensando em função da minha idade, das coisas que eu principalmente não quero para mim, não só as coisas que eu quero, né, que a gente vai colocar lá nos desejos aí e se planejar para isso, mas pensando nesse próximo ciclo que eu dei da minha vida, depois que eu fiz os 50 anos, eu resolvi deixar muitas das coisas que eu não queria fazer mais de lado, porque eu acredito que eu já estou numa idade que eu possa me proporcionar, né? Já fiz um monte de coisa, já trabalhei em vários países, já morei no exterior por mais de 10 anos, então chegou a hora de orientar os próximos 10 anos, né, dos 50 aos 60 numa outra direção, e é isso que eu tenho feito aqui também na indústria da música. Esse ano de 2025 para a indústria da música foi muito legal, porque foi um ano mais morno, que eu tive tempo de, no primeiro semestre, entregar os projetos que eu fiz, foram eles 100% somente focados em parcerias com pessoas que eu participo, das 2 comunidades que eu participo lá fora, uma na Alemanha e uma nos Estados Unidos, e foram projetos muito bem sucedidos, de remunerações muito boas, então não posso reclamar da parte de remuneração, da parte financeira da indústria da música. A gente bateu o nosso quase que o recorde, né? Somente um ano para trás que eu tive um resultado financeiro na indústria da música maior do que esse ano, então esse ano foi muito bom para a gente. Fiz várias parcerias, como eu disse, não foquei tanto nos produtos digitais, pelo contrário, eu tirei muitos dos meus produtos digitais que estavam no site e não foquei em desenvolver produtos novos para fechar essas parcerias e trabalhar na preparação do que vai vir para 2026. Então, com relação a produtos digitais, foi um ano muito morno, vamos chamar assim, sem novidades, né? Você deve ter percebido. Eu deixei pessoalmente de focar em ensinar produção musical, composição, lógica e uma série de coisas que eu ensinava, porque eu já havia ensinado tantas pessoas que eu já estava até meio... A gente enjoa, né, ali de fazer mais ou menos a mesma coisa. E como eu fui para esse outro lado das trilhas sonoras, como eu descobri um mercado que no Brasil não tem, como eu consegui levar algumas pessoas e vi que funcionava, tanto para mim quanto para essas poucas pessoas. Hoje em dia eu tenho aí, se eu não me engano, são 14 mentorados que eu já coloquei no mercado, apoiando esses caras, somente uma menina, né, uma mulher. Então são 13 homens e uma mulher que estão no mercado fazendo coisas muito próximas ao que eu faço
Inclusive eu já passei para vários deles coisas que eu não conseguia por falta de tempo fazer. Então, são todos produtores que a gente ajudou nos últimos anos, que fizeram mentoria comigo, por isso eu confio neles, enfim. Então eu não foquei também na mentoria, deixei de focar em desenvolver produtos digitais, mas o pouco que a gente focou no primeiro semestre, né, deu muito resultado, deu bastante resultado. Eu vou trazer aqui algumas pessoas, né, alguns resultados. Como eu disse, eu ajudei 14 pessoas a se colocarem no mercado, né, esse ano, e que são mentorias que vieram, na verdade, de 2024 para 2025, então elas começaram em 2024 e a gente finalizou esse ano. Eu vendi 438 cursos ao todo, e mesmo retirando alguns dos cursos que eu vendia no ano passado, foi um número razoavelmente expressivo no primeiro semestre. Isso foi um pouquinho mais do que o primeiro semestre, tá, gente? Porque as pessoas entram no site e a gente vai, né, contabilizando as vendas aí. Então foi um número razoavelmente expressivo, não é um número gigante, eu não sou o guru que fala que vendeu 6 em 7 e tal. Eu não, para falar a verdade, eu nem ligo para isso, mas financeiramente é um número expressivo. Eu, em função, olhando o meu negócio, né, o que importa para mim são as trilhas hoje, né? Hoje, o ano que vem não mais. O ano que vem meu principal foco vai ser o Clube dos Produtores de Trilha. Inclusive eu vou produzir menos trilha para focar mais tempo no Clube dos Produtores de Trilha, que vai ser o nosso programa aí de formação de produtores de trilha no sentido de negócio, não de composição e produção musical, mas de negócio, para ajudar pessoas a escolher o que vender, onde vender, como vender, contrato, né? Uma série de coisas. Inclusive a lista de interessados ainda está aberta aí, se você quiser colocar seu nome. Eu vou avisar essas pessoas que estão na lista com antecedência quando a gente abrir as inscrições, e aí você vai ser avisado inicialmente. Então, se você quiser participar conosco, dá uma lida lá no que tem. Não vou repetir nesse vídeo, porque eu quero focar aqui nessa finalização do ano com vocês. O que foi mais expressivo para mim foram esses dois números que eu vou falar agora. Primeiro, a gente conseguiu entregar, né, vender aí 329 trilhas. É um número alto. O que eu quero dizer com isso? E eu não estou falando aqui estou falando de main track, tá? Para vocês verem que o número é alto. E eu nem fiz a conta do número olhando para as trilhas, do número de outras trilhas ou derivações das trilhas que foram geradas dentro dessas 329. Por que eu não fiz essa conta? Porque aí o número passa de 1000, né? Se eu olhar uma trilha, ela pode ser vendida a main track, né, que é a trilha principal, pode ser vendida sem a voz, com a voz, se ela tiver voz, sem o instrumental, sem isso, sem aquilo, pode ser vendida como uma versão de 30 segundos, de 40 segundos. Eu nem estou contando as versões, estou contando a main track, que é o principal. Por que esse número é razoavelmente alto? Porque eu fiz muitas parcerias com pacotes de trilha. Eu fui muito assertivo do final de 2024 para 2025 nas parcerias que eu fiz, e essas parcerias me trouxeram, eles venderam muito mais para mim do que eu propriamente fiz esforço de venda. Pelo fato de eu estar nessas duas comunidades, a gente fez, né, eu fiz parcerias, quis conhecer pessoas de propósito, mandava e-mail, falava com as pessoas e vamos fazer uma parceria, e provocava eles, uns aceitavam, outros deixavam de lado, e aqueles que aceitavam eu fiz negócio, e aí as pessoas gostavam e a gente fez amizade, reuniões pela internet e contratos, enfim. É um número expressivo porque, sei lá, vou chutar aqui, eu não fiz esse levantamento também, mas uns 65% a 70% dessas 329 trilhas foram vendas que chegaram para mim, que eu não fiz esforço nenhum, ou seja, foram de parcerias ou de pacotes que me foram solicitados, que alguém vendeu e que me foram solicitados e chegaram para mim. E o principal número, empresarialmente falando, que é muito importante para a indústria da música hoje, é que nós tivemos aqui, financeiramente falando, 83% de margem. O que quer dizer isso? Esse é o número que toda empresa deveria ter no final do ano. Você tem X de receita entrando, ou seja, dinheiro que entrou no seu caixa, X mil reais. Você pega as despesas fixas,
que são impostos, no meu caso condomínio lá da indústria da música, a sala é minha, mas eu tenho que pagar condomínio, internet, luz, impostos, uma série de coisas, uma parceria ou outra, toda a parte de prestação de serviço com as mix, que eu não fiz mais, já tem mais de 3 anos que eu não faço as minhas mix, as minhas master, tudo que eu paguei, né, são despesas fixas e variáveis, então eu abato das receitas do que entrou, as despesas fixas, as variáveis e sobra, né, um Z. Pego o X, que é a receita, tiro aí os Y, que são as despesas fixas e variáveis, e sobra um Z lá. Pode ser em real, né, e depois a gente transforma isso em percentual. De tudo que eu vendi, né, de todo o dinheiro que eu ganhei na indústria da música, que foi um número expressivo, levando em consideração a forma como eu venho trabalhando na indústria da música, que não é a que eu gostaria, mas é a que eu tive, né, que optar por ela esse ano, foi uma forma mais morna, e mesmo assim eu ainda tive 83% de lucro. O que significa isso? De tudo que eu vendi, de tudo que entrou no meu caixa, sobrou para mim, Gevandro, e tem dinheiro na conta da empresa, tem dinheiro que vai ser reinvestido, tem dinheiro que vai ser que eu investi inclusive de volta, né, para comprar os direitos autorais dos playbooks que eu ainda vou vender, apostando, né, por isso que é um investimento, apostando que muitos de vocês vão querer adquirir os playbooks que a gente está trazendo do mercado de fora. Então, sobrar 83% de margem é um número muito fora da curva. Isso é excelente porque nos dá a condição de ter uma grana agora para a gente reinvestir na empresa parcialmente, óbvio, não tudo isso, né? E parte, obviamente, vem para mim como dono para eu fazer o que eu quiser, né? Tem coisas que eu preciso trocar, tem coisas que eu quero, sei lá, vou usar para as minhas férias, e aí a gente como dono pode usar o dinheiro da forma como a gente quiser. O que eu quero dizer com isso? Você que está pensando em ter uma carreira como uma empresa, ou um home studio como uma empresa, vai precisar aprender esses aspectos, né? Eu não vou dizer que eu sei que eu sou o melhor, de forma nenhuma, né? Mas como eu trabalho com isso, mentorando empresários na minha outra empresa, eu preciso fazer isso para mim. E ensino isso para as pessoas. E você que é da área musical, que me acompanha aqui, saiba, não tem como a gente fugir, por mais que você queira, meu amigo, minha amiga, por mais que você não goste, por mais que você queira delegar, por mais que você dê a desculpa que você tenha que dar, não tem como, na era que nós estamos, no ano que está para entrar, e amanhã dia 1º, né? Não tem como a gente passar por algo na nossa carreira musical, ou no nosso home studio, ou no nosso estúdio, sem transformar isso, né, numa visão empresarial, sem a gente tocar, gerir isso como se fosse uma empresa. Até porque as mudanças do governo que foram feitas esse ano e que vão entrar em vigor em 2026 vão exigir muito mais profissionalismo nosso, mais notas fiscais, porque eles vão rastrear o seu CPF, o seu MEI, não sei se você já sabe, mas procure saber. Então as coisas ficaram mais justas. Somente quem for profissional de verdade, tiver empresa, não é ter CNPJ. Quem tem CNPJ não quer dizer que tem empresa, quer dizer que tem o CNPJ. Quer dizer que gere uma empresa. Se você não aprender a gerir, de novo, a sua carreira, o seu home studio, ou o seu estúdio profissional aí, como uma empresa de verdade, com marketing, com venda, com pós-venda, com a produção ou a entrega do seu serviço ou produto, com financeiro, com network, com, né, os processos que devem fazer parte dessa empresa chamada você ou o seu home studio, a coisa não vai andar, você não vai ganhar dinheiro, você vai ficar o tempo inteiro querendo vender a sua hora, e quem só vive vendendo a hora, uma hora está doente, não pode tirar férias, porque vive em cima de si mesmo para poder fazer dinheiro. Isso não funciona, então você tem que aprender, é o meu conselho, né? Não que você tenha necessariamente que fazer, óbvio, mas é um dos pontos principais que eu falo aqui no canal e que eu sempre repito. Tive vários aprendizados esse ano, gostaria de falar alguns deles aqui para deixar de conclusão aí, né? O primeiro deles foi que existem muitas coisas que quando a gente conduz a nossa carreira ou o nosso home studio, ou no meu caso a indústria da música, que já era uma empresa, para ela crescer como empresa de verdade, existem muitas coisas que estão na nossa mão e não estão. E a gente precisa, em certas fases da nossa carreira ou da nossa empresa, entender o nosso momento de vida.
né? Eu entrei nos 50 anos, entrei num outro momento de vida. Então, como eu disse lá no início do vídeo, tem certas coisas que eu não quero fazer mais, não vou fazer por dinheiro nenhum. Tem coisas que eu ainda quero fazer, estou indo nessa direção. Então, você tem que olhar o seu momento de vida, tirar dele os aprendizados e usar isso na direção que você quer levar a sua vida. E pagar o preço por isso. Né? Investir no que tiver que investir, seja comprando curso, pagando mentoria, fazendo o que você tiver que fazer para adquirir conhecimento, habilidade, né? E em cima da atitude que você tiver, conseguir chegar lá, mas ao mesmo tempo fazer com que todas as coisas que você quer conquistar sejam, pelo menos uma boa parte delas, alcançada. Esse é o meu primeiro aprendizado, ou seja, encare a fase de vida que você está pessoalmente e adapte a sua carreira ou seu home studio ou a empresa que você ainda trabalha e quer trabalhar com música, enfim, para que isso venha a se adaptar na sua vida e não a sua vida ficar em função da sua empresa, porque senão os anos vão passar, você não vai conseguir sair desse, né, bafafá que é aí correr atrás de ganhar dinheiro para aposentar com 65 anos, para não sei o quê, para achar que depois você vai aproveitar a vida. Não vai. Aproveite a vida agora e saiba adquirir os conhecimentos certos, as habilidades certas para você aplicar e chegar no patamar financeiro que você quer chegar. Segundo aprendizado que eu tive, na verdade, e que isso se tornou ainda maior esse ano para mim, é o do network, né? É de estar e participar de comunidades ativamente. Antes, quando eu entrei nessas, na verdade, quando eu comecei a participar de uma comunidade fora do Brasil, eu ficava ali de longe, sou brasileiro, não vou perguntar não vou falar muito não e tal. Era muito na minha, embora eu seja muito ativo, né? Não vou falar muito não, vou deixar ali só acompanhando as pessoas. Perdi com isso. Hoje eu, inclusive, me arrependo. As pessoas, elas não estão ali unicamente para esperar a coisa acontecer. Quem tem que buscar as coisas para nós somos nós. Se a gente não tomar a iniciativa e não tiver a oportunidade de correr atrás das coisas, elas não vão chegar até nós da forma como a gente quer. Então, eu saí de uma comunidade, porque 3, né, ficou muito pesado em relação a tempo, e também é caro participar fora, né, obviamente, mas no meu caso foi mais tempo mesmo que eu não tenho. Resolvi focar em 2, que tem um período de espaçamento entre os encontros um pouco maior, que uma delas, inclusive, a alemã, é focada no que eu quero produzir, que é trailer. Então as coisas foram indo por esse lado, e lá dentro eu resolvi ser muito mais ativo, né? Nos momentos certos, saber fazer a leitura de quem faz o que eu gostaria de fazer parceria, e entender com isso que eu posso tirar de lá um ganha-pão. Então meu conselho aqui para você é: faça isso dentro do Clube dos Produtores de Trilha que a gente está para criar. Lá a gente vai ter uma comunidade, e a comunidade vai estar no aplicativo. Você vai, para ter acesso a qualquer coisa, né? Eu vou fazer um vídeo que vai sair em breve aí, inclusive, falando do aplicativo, como é que a gente vai fazer, mas tudo da indústria da música você vai acessar não mais pelo site, não vai ter acesso mais pelo site. Você vai receber um e-mail quando você comprar um curso, quando você comprar o Clube dos Produtores de Trilha, quando você adquirir aqui um playbook, por exemplo, você vai ter acesso a tudo da indústria da música dentro desse aplicativo. Eu estou fazendo isso por segurança, né? Segurança de dados, dos seus dados e também dos nossos aqui da indústria da música, porque eu estou pagando coisas de direito autoral que não são minhas, né? Então a base não é minha, então eu preciso segurar a essência e garantir que o direito autoral vai vir para mim, porque eu investi uma grana preta para adquirir várias coisas, então eu não posso sair distribuindo o que eu comprei em PDF, né? Porque brasileiros, vocês sabem muito bem, distribui os PDFs aí, basta comprar que já está em trocentos grupos. Não, todos os playbooks as pessoas vão só acessar dentro do aplicativo, então garante para a indústria da música uma retenção muito maior daquilo que é nosso, né, que a gente adquiriu, e que você comprou, basta você instalar o aplicativo. Você pode ler no computador, você pode ler no celular, você pode ler onde quiser e vai ter o acesso, né, é seu, porque você adquiriu, mas através de um aplicativo. Vai estar lá essa cláusula. Se você não quiser, também não tem problema nenhum. Giovanni, eu queria o PDF. Não vamos ter distribuição de PDF mais. E tem um outro motivo, que é a segurança do arquivo, né?
por conta de garantir os direitos autorais e todos os meus livros, principalmente os playbooks que eu estou escrevendo livro mesmo, né, que tem registro, leva um ISBN lá, que é o registro que tem que ser feito, vai para a biblioteca, tem que ser registrado o conteúdo do livro. Um autor, né, que escreve um livro mesmo, ou transforma ele num workbook, playbook ou um e-book, vamos dizer assim, entrega ele de forma eletrônica, ele, além do conteúdo garantido para ele, como direito dele, que foi ele que escreveu, ele quer os direitos de propagação daquilo, né, para que todo mundo que queira comprar não fique repassando os arquivos sem que aquele dinheiro possa ser, né, se uma pessoa leu, é um X, que é o valor do livro. Se 2 pessoas leu, deveria ser 2x. Se esse arquivo que você comprou, você passa para uma outra pessoa, por mais boa intenção que você tenha, essa pessoa não comprou, né? Não é igual um livro físico que tem outros custos embutidos, né? E a editora, enfim, se tiver editora ou não, tá ali, né, embutido para você comprar o livro físico, porque ele virou seu enquanto objeto. Um eletrônico não tem jeito, porque o nível de propagação é muito maior. Então isso vai garantir para a indústria da música também os direitos, né, de poder ter menos pessoas comercializando o que é nosso. E uma garantia de dados que muitas plataformas estão acontecendo aí, né, de hackers que estão entrando na Hotmart, na Monetize, pegando senha de pessoas, pegando WhatsApp. Já ouvi falar até, né, espero que não seja verdade, mas não vou nem falar nome aqui para não pegar mal, mas que existem plataformas que vendem listas de pessoas, lista de e-mail e WhatsApp de pessoas que estão lá para influencers que pagam para essas plataformas poderem vender essas listas, para ele poder fazer propaganda em cima dessas listas. Isso é chato, né? Eu quero ter a minha própria lista, eu quero ter os meus próprios números de e-mails e número de WhatsApp que a gente captou aqui, através de alguma página de venda ou através de algum grupo, mas que você tenha os seus dados garantidos, que eles estão seguros, que eles não vão ser passados para alguém, né, através de uma plataforma gigante aí que está vendendo esses dados. Primeiro que é proibido, né, e proibido por lei, isso é crime. Segundo que eventualmente a gente vira e mexe, recebe e-mails aí de coisa que a gente nem preencheu, enfim, isso aqui no Brasil parece ser comum e muita gente aceita, né? Eu fico muito incomodado com isso e vi no aplicativo também a chance de eliminar, né, tudo isso e trazer mais segurança para o que a gente está vendendo e também para os seus dados. Então vai ser legal para você. Outro aprendizado que eu tive esse ano, além do networking, né, de estar nessas comunidades e poder, através desse network, também fazer coisas junto, aprender, ter resultado e tal, outro aprendizado meu foi voltado para a indústria da música enquanto empresa. Né? Quando a gente fundamenta uma empresa, eu fiquei 5 meses, né, como eu disse para vocês, parado. Eu não fiz nenhum vídeo no YouTube, eu não postei absolutamente nada, nem aqui na indústria da música, nem para o IOPEX, nada. Por quê? Porque eu tirei 5 meses para trabalhar nos meus livros, eu escrevi vários livros, eu traduzi vários playbooks, eu adaptei vários playbooks, eu fiz uma imersão e hoje em dia eu acostumei a escrever todo santo dia e continuo com essa prática, porque eu quero, né, me tornar um escritor mesmo, de verdade, e propagar mais os conhecimentos que eu adquiri dos dois lados, né, do lado da música e do lado empresarial, para escrever livros e escrever playbooks, que são livros mais técnicos, né, com passo a passo para as pessoas implementarem. Eu quero escrever mais disso, né, e divulgar o que eu tive de experiência fora, no exterior, com empresários, com coisas da música aí, para vocês que estão começando. Eu acho que tem poucas pessoas fazendo isso. É uma oportunidade para mim também, como mercado, como empresário, mas também é uma oportunidade de compartilhar. A gente que conseguiu algo que, não vou dizer que está na frente ou sou melhor nem nada, desculpa, mas a gente que conseguiu avançar numa certa direção e tem experiência e conseguiu alcançar alguma coisa, né, diferente que a maioria das pessoas, a gente conseguir comunizar isso para que outras pessoas alcancem, inclusive, muito mais que a gente. Isso, para mim, é de extrema importância, é isso que eu vou fazer. Esse aprendizado, para mim, é muito grande. Isso só foi
possível por conta da base que eu, né, plantei na indústria da música, de ser uma empresa com CNPJ, com marketing, com vendas, com pós-venda, com financeiro certinho, porque não depende necessariamente de estar na rede social todo santo dia, toda santa semana. Não, quando você tem uma base, você tem os processos prontos, você tem o marketing que, se não tiver ali, é a hora de você usar o teu network para continuar vendendo, é a venda que tem que ser feita ativa através da sua pessoa, porque você esteve muito tempo se posicionando, colocando conteúdo, então você gerou um volume de contatos muito bom que você não precisa necessariamente depender de anúncio, né? Você nunca viu um anúncio meu, você nunca viu nada pago meu. Por quê? Porque eu não pago para fazer anúncio, para ficar forçando você a comprar algo toda vez ali, não é a minha forma. Perco muita venda com isso? Deixo de crescer muito mais do que eu cresço? Sim, mas é o preço que eu pago. Eu prefiro investir em outras coisas e adquirir com constância e volume, através do meu número de postagens e o que eu posto, atrair o cliente que quer vir, né, a comprar alguma coisa de mim. Então isso foi muito importante. Então esses foram os meus principais aprendizados enquanto empresário, né, músico aqui na indústria da música, relativo ao que a gente conseguiu de resultado, ao networking, a base que a gente teve mesmo ficando 5 meses parado. Então tiveram esses aprendizados que foram muito importantes de um ano muito morno, mas que conseguimos ter, né, resultados excelentes em função do networking, desse volume de coisas que a gente fez de 2023 e 2024 e que deram resultado, continuaram dando resultado em 2025. Então eu agradeço, né, a todas as pessoas que estiveram comigo nesse ano, os meus mentorados, todos os clientes que encomendam as trilhas que eu produzo, todos os meus parceiros, todos os prestadores de serviços que me apoiam aí nas mixagens, nas masterizações, todas as pessoas que dão força e acreditam na minha música, no Gevandro Barros como pessoa que está produzindo, né, mas que também é um empresário e que consegue levar o desenvolvimento, né, de produtores, de músicos, de pessoas que são profissionais da música, para que eles se tornem empresários de verdade e assim consigam viver da sua música, que é isso que eu gostaria, né, de ser conhecido como uma pessoa que não é só... Porque eu não sou um exímio músico, nunca fui, nem pretendo ser, não sou um dos principais produtores musicais. Eu considero as minhas trilhas muito boas, várias delas são muito elogiadas, tem uma qualidade sonora legal, né? Não sou um exímio produtor musical porque eu não vivo única e exclusivamente em cima disso, né? Então teria que, inclusive, dedicar muito mais como músico, a tocar, a treinar e tal. Não tenho tanto tempo assim, mas preferi, né, desenvolver uma linha que me trouxesse segurança musical e continuo nela, mesmo que devagarzinho, para me desenvolver aos poucos e com a velocidade que me é permitida em cima do tempo que eu tenho, mas focar também no lado empresarial, no lado de te fazer conseguir viver da sua música, te dando conhecimento, habilidade e levando você a ter a experiência que você precisa para você viver da sua música. Se eu conseguir fazer isso com várias pessoas aqui no Brasil, eu vou estar realizado. Então agradeço a todos aqueles que acreditam no meu trabalho, acreditam nas minhas músicas, acreditam que através da minha pessoa, seja através do YouTube, do Instagram, enfim, do contato aí comigo, você pode se tornar uma pessoa melhor, né? Não só um produtor musical focado em trilha, que é o que eu sou hoje, mas um empresário de si mesmo, pensando a sua carreira, o seu home studio ou até a sua empresa aí como uma empresa de verdade para que você consiga viver da música. Se eu conseguir isso e te ajudar nessa direção, eu vou ser uma pessoa muito realizada. Pessoal, feliz ano novo! Que 2026 seja um ano muito abençoado para todos vocês, seja de muita saúde em primeiro lugar e de muitas realizações, e que vocês comecem o ano da forma mais bem estruturada possível e que, se quiserem fazer parte com a gente do Clube dos Produtores de Trilha ou de qualquer outra coisa que nós estivermos envolvidos, entrem em contato, que vai ser um prazer ir nessa jornada com vocês musical também. Fiquem com Deus, um grande abraço e vejo vocês em breve. Tchau, tchau, pessoal.